Mas eu queria começar por um específico que eu senti que saltou um pouquinho mais aos meus ouvidos na tua fala, que foi a parte da socialização. A socialização que os games, que o universo dos games acaba proporcionando pra gente, né? E isso é um ponto bem interessante, porque eu sinto que a sociedade acaba vendo muito o gamer clássico, né, como uma pessoa que é solitária. E claro, pessoas assim existem. Todo estereótipo vai existir na forma de alguma pessoa por aí, né? Só que eu diria que desde o começo, eu acho que talvez principalmente no começo, games não eram atividades tão solitárias. Se você lembrar, hoje em dia é uma coisa que está basicamente extinta nos games, né? A gente tinha o split screen. Eu ia na casa dos meus amigos para jogar videogame com eles. Era o nosso momento. Você não falou ali na tua trajetória, Victor, mas eu imagino que alguma vez você tenha tido alguma experiência com isso. Mas teve fases da minha vida, principalmente no iniciozinho da adolescência, que eu ia pra caramba em Lan House. E Lan House era divertido pra jogar, sei lá, por Stone Tale, Ragnarok, esse tipo de coisa. CS, o original, né? Galera gritando CT Ponte, morto não fala. Aquelas brigas de Lan House. E era muito divertido porque se criava uma comunidade a partir disso, uma comunidade até presencial, né? Eu lembro assim de eu simplesmente jogando um jogo novo e simplesmente chegava alguém atrás de mim e começava a me dar dica de como jogar o jogo. Eram umas experiências muito loucas, assim, tinha esse senso de união de várias formas. E hoje em dia a coisa já está muito mais digitalizada, né? A gente já está falando de a galera jogar pelo Discord ou alguma coisa assim. Mas isso eu sinto que não tirou ainda o caráter de socialização como antes. Eu acho que ele só está digitalizado agora, talvez não esteja tão físico quanto hoje em dia. Quanto era antigamente, né, no caso. Mas é interessante porque acho que a formação de comunidade sempre foi algo muito essencial na questão dos games. Como eu falei, ao contrário do que uma boa parcela da população não gamer pensa. O que você acha disso, Victor? Tipo, faz sentido para você? Você tem alguma ideia com relação a isso? Tem uma opinião diferente? Como é que você vê essa relação aí entre games e a comunidade gamer? Tava anotando uns pontos ali para não acabar esquecendo, né? Beleza. Obviamente que não dá para falar tudo, né? É muito Claro, claro. massa como cada assunto ali, né? Cada fala vai trazendo várias outras. E eu esqueci o nome do autor agora, deu um branco, muito branco mesmo, mas tem um autor clássico que estuda sobre a presença dos jogos, né? E tem uma frase dele muito clara. Se vocês pesquisarem essa frase no Google, provavelmente vocês vão achar, que é: jogos são mais antigos do que a cultura, né? E cultura a gente entende como qualquer produção humana, né? Cultura é a nossa língua, é os nossos comportamentos, né? Transmitidos ali de geração em geração. Cultura é o arcabouço, né? De uma nação, etc, né? Mas eu vou até pesquisar aqui. Jogos são mais antigos do que a cultura, porque eu não Vamos posso aproveitar que estamos esquecer na de que internet, né? isso, tem que aproveitar. Deixa eu ver aqui que eu não tô, mas não tô achando. Eu lembro que tinha alguma coisa com a Gaia, Rocinga, alguma coisa assim. Mas qual que é o raciocínio, né? Esse cara é um filósofo, né, antropólogo, se eu não me engano também, e ele observa que os jogos eles estão presentes inclusive no comportamento animal, né? Então ali um gatinho com outro, né, um leão com outro, desde pequeno eles brincam e são espécies de jogos mesmo, né? Ah, eu me escondo, eu apareço repentinamente, eu corro atrás de você, e você corre atrás de mim. Então tem um conjunto de regras ali que fazem parte de toda a brincadeira, mesmo no mundo animal, né, no comportamento animal, que configura sim um jogo, né? Um jogo você perde, você ganha, você é pego, daí é sua vez de contra-atacar, né? E você ganha também. Enfim, então esse autor ele é muito perspicaz nisso, de realmente identificar como que os jogos, né, fazem parte tanto do nosso desenvolvimento infantil,
mesmo, né? Então, você vai ver uma criancinha, a criancinha ela também vai ter suas brincadeiras com suas regras, né? Vai jogar bolinha, de repente aparece o palhaço lá, né? Que no caso é o pai, a mãe, né? Pega a bolinha, devolve para você e você joga de novo. E o palhaço vai lá, pega de novo a bola, né? Então tem ali um conjunto, né, de lógicas da realidade que formam os jogos, mesmo quando a gente ainda não se apropriou, né, dali, de uma cultura em si. Então, primeiramente, que eu penso sobre isso, né? Que jogos são fundamentais para o nosso desenvolvimento, jogos são muito importantes mesmo. Jogos fazem parte da nossa troca social, então, sim, né? A parte da sociabilidade, independentemente se eles acontecem por meio digital, por meio analógico, se é joguinho com peças de madeira ou joguinho com peças de pixel. Então, todos eles contribuem, né, a essa sociabilidade. E eu fico pensando também nisso, né, sobre toda essa comunidade mesmo, né, em torno das revistas, dos jogos, dos detonados, né, das lan houses que falaram tanto ali, né, ou dessa comunhão que eu falei, essa congregação que eu falei, né, assim, em volta de cada janela de quem tinha os videogames mais recentes, né, e querendo ou não, é uma espécie de dimensão cultural ali compartilhada, não só com jovens, né, com crianças, com adolescentes, mas também com pessoas adultas, né, idosas, por que não? Né? Pensa nas suas tias, né, ali nas suas avós, né, no Candy Crush, com suas amigas ali, né, indo até o nível 1.999.000, e é muito interessante isso. Agora, sobre essa parte do né, do split screen versus o Discord, né? Eu até anotei dessa maneira aqui, né? Eu fico mais reflexivo, assim. Eu entendo que são sociabilidades diferentes, né? Não são excludentes, não são antagônicas, né? Mas eu considero elas como diferentes, né? Em termos de, enfim, topografia mesmo, né? Então, no presencial ali, você se comunica de uma maneira diferente, você exercita tipos específicos de comportamento, e no digital também, são coisas muito específicas, né? Mas tem um quê nostálgico, assim, que me coloca nesse conflito geracional, assim, que é péssimo, né? Que eu penso, pô, o split screen parece que unia mais as pessoas, né? Mas é um puro, puro, puro suco do preconceito, né? E... Mas eu acho interessante a gente perceber as diferenças, né? Nessa sociabilidade, sobretudo. Que legal, né? Tô falando sobre esportes também, com certeza, são jogos, né? Da Olimpíada, da Copa do Mundo. Muito legal a gente ter essa noção aqui, né? Ótimo, ótimo. Cara, gostei muito dessas perspectivas e eu acho que você trouxe vários pontos interessantes que eu queria dar uma adicionada e ir além aí pra gente ir discutindo, né? O primeiro, eu vou voltar a uma coisa que você falou ali na parada dos animais. Eu amei que você usou o exemplo, por exemplo, dos gatinhos. A Sofia tá aqui no meu colo agora, se lambendo toda. Eu tava me segurando pra usar esse exemplo, daí você tirou ele literalmente da minha boca, sabe? Eu fiquei tipo, putz, ok, eu ia fazer exatamente essa alegoria aí, vamos dizer. Porque, de fato, os animais, eles têm muito comportamento do jogar, do brincar, né? Ou até mesmo como o Tony está trazendo, né? Os esportes, as Olimpíadas, são jogos, né? Você vai jogar ludo, você vai jogar xadrez, são jogos. Você vai brincar com seus colegas, como você falou mais cedo, né, Victor? Quando você é criança, que ele faz de conta, é lúdico, né? São jogos. E quando eu estava estudando um pouco mais dos comportamentos dos animais, né, na etologia, eu lembro que uma coisa que eu achei muito interessante foi que comportamentos de jogos, né, de brincadeiras e etc., quase não são verificados em animais que não são caçadores de alguma maneira, carnívoros ou onívoros. Os animais que são mais herbívoros, eles têm uma probabilidade muito menor de mostrar esse comportamento de jogos, de brincadeiras. E isso está relacionado bastante ao fato de que os animais herbívoros, eles, de modo geral, têm uma capacidade intelectual muito menor. O cérebro, querendo ou não, é um dos órgãos do nosso corpo, dependendo da medida, o órgão do nosso corpo, que mais consome calorias ao longo do dia, né? Então ele é um órgão muito caro para a gente manter. E você ter um cérebro desnecessariamente grande para as tarefas que você está fazendo não é tão interessante.
E o herbívoro, que é aquele animal que tem que ficar pensando assim, putz, ok, agora eu vou nesse galho, agora eu vou no outro galho. Eu vou nesse pedaço do pasto, eu vou no outro pedaço do pasto, né? Ele precisa ter um cérebro muito menos desenvolvido. Agora, um animal que é caçador, predador de alguma maneira, ele precisa estar com o cérebro muito mais desenvolvido, com estratégias, ele precisa estar afinado, né? Então ele não vai estar caçando o tempo inteiro. O herbívoro passa muitas vezes a maior parte do dia comendo. O caçador não, o caçador ele tem um momento muitas vezes de explosão que ele vai caçar. E poder treinar essas habilidades, né, enquanto a gente não está fazendo coisas básicas, mantém a gente muito afiado, mas muito afiado mesmo. E aqui a gente está falando de habilidades físicas, como por exemplo as Olimpíadas, mas também habilidades mais cognitivas, como nos games eletrônicos ou jogos de tabuleiro ou alguma coisa assim. Mas existe uma comunhão entre as duas coisas, porque a gente precisa de habilidades cognitivas, como por exemplo a nossa cognição visomotora espacial, quando a gente está, por exemplo, lançando um dardo numa Olimpíada, e a gente precisa de muita destreza nas mãos para mexer nos controles, por exemplo, de um videogame. Né? É só ver a galera jogando StarCraft 2, o pessoal lá da Coreia do Sul, cara, eles digitam e clicam nas coisas numa velocidade absurda. Né?